Domingo à noite, que bom que você está aí, estamos com saudades e continuamos em oração para Deus completar a obra e nos unir novamente de forma presencial. Estamos numa campanha de família, hoje eu quero falar sobre mulher. Estamos na terça-feira orando por familiares, para Deus salvar as pessoas, os parentes. Então você que não mandou sua lista para o meu zap, mande a tua lista de familiares, de parentes, para a gente estar orando e Deus, consequentemente, completando a obra sobre todas as nossas famílias. Na quinta-feira estaremos falando sobre Efésios, já começamos e espero que você seja edificado nesse processo todo. Então se inscreva no canal, dê o seu like, faça o seu comentário, nos procure no particular, divulgue esse vídeo e faça a nossa propaganda. Essas são as introduções aqui para a gente entrar na palavra, seria isso. Então, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 31, verso 10. Eu pus esse título, Atitudes da Mulher Resolvida, nossa segunda semana. Eu vou falar de mulher, isso vai esbarrar em todos os lares e depois estarei falando de homens, hombridade, para os jovens também, e eu creio que estaremos fazendo uma varredura em todas as faixas etárias. Então o texto diz assim, depois a gente ora. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e se assenta-se com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cinto aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ela atenta ao andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam bem-aventurada. Seu marido também a ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Vamos orar? Pai, fale conosco pela tua palavra. Derrama o teu Espírito sobre as vidas das irmãs, das jovens. Ó Pai, coloque as tuas mãos sobre as famílias, sobre os lares, os casamentos, em nome de Jesus. Deus, trabalhe em cada casa, em cada lar, fortaleça, solidifica, estruture cada família. Em dias de dificuldade, em dias de isolamento, use esse expediente para trabalhar no seio familiar. Em nome de Jesus.
Deus, passa o teu bálsamo sobre o coração das irmãs, das jovens, das irmãs, ó Pai, experientes, vai trabalhando, vai curando a alma, vai libertando de toda a opressão, vai, ó Pai, derramando o teu azeite celestial sobre toda ferida, em nome de Jesus. Visita o teu povo, visita os lares, as famílias, nesta campanha a qual nós estamos empreendendo atenção, oração, ó Pai, buscando revelações da tua parte. Fala com todo o lar, fala com todo o casamento, fala, Senhor, em cada coração, através do teu poder. Deus, ministra a tua paz interior e trabalha nos relacionamentos, causando cura interior, cura relacional, cura espiritual de forma profunda. É o que eu oro e ministro em nome de Jesus para a tua glória. Amém. Amém. Queridos, a Bíblia traz esse texto como o texto da mulher virtuosa. Na verdade, atitudes de uma mulher resolvida é um pouco ousadia da minha parte, porque nenhum ser humano é resolvido 100%. Então poderíamos colocar atitudes da mulher minimamente resolvida. E assim poderíamos classificar também com relação a homens. Somos curados de forma substancial e não total. De forma totalitária seremos curados e resolvidos com o corpo glorificado. Com esse viés teológico, isso só se dará na eternidade, com um novo corpo em que não choraremos, em que Deus enxugará todas as lágrimas, em que não haverá sofrimento, dores e males. Mas, minimamente, a irmã, olhando para esse texto, ela pode captar uma mensagem da parte de Deus. Então, é um padrão para as mulheres casadas, experientes, as mulheres que já caminharam um pouco mais na vida, as mais novas, as que estão aspirando o noivado, é um modelo, assim se dá o casamento, se dará o casamento. As solteiras, é uma realidade futura, está aqui um quadro a ser verificado. Esse texto para nós cristãos, em termos de família, em termos de composição de casamento, ele deve ser considerado. Então dá para falar para toda a família e o homem vai pegar carona nesse discurso. Então temos que considerar no Antigo Testamento que a esposa era um bem do marido, uma espécie de objeto. Infelizmente, eu sei que isso choca um pouco as mulheres de hoje, pós-modernas, mas esse clima perdura por mais de 4.000 anos. O homem tinha a figura de Deus e, como figura divina, ele era intocável, soberano dentro do seu lar. Era uma palavra absoluta a qual ele proferia, então deveria ser observado e obedecido até as últimas consequências. E ele tinha então a sua companheira como possessão, porém uma possessão excessivamente valiosa, conforme o texto vai falar. Ninguém poderia tocar na esposa deste marido. Era um insulto muito grande, geraria conflitos e atritos. E as mulheres deveriam prestar total fidelidade ao marido, coisa que na réplica era um pouco afrouxada. Não era tão verdadeira assim, o homem tinha um pouquinho mais de liberdade, mas a palavra de Deus, apesar de permitir a poligamia, ela sempre optou pela monogamia. Foi assim desde o Gênesis. E as mulheres, dentro desse contexto, elas tinham 3 funções básicas. Elas deveriam procriar, casavam para procriar, casavam novas, gerar filhos, de preferência masculino, administrarem a casa e cuidarem do marido a todo momento em instante, como companheira, como serva, até como escrava,
Situações em que as mulheres eram vendidas como escravas, as esposas. Mas Provérbios termina o seu livro, com esse último capítulo, com uma nota elevada, dando essa imagem, focando, tornando relevante a figura da mulher. Uma figura que beira a perfeição. Minha esposa me indagou falando, essa mulher não existe, por conta que ela parece ser muito resolvida. Mas aqui está esse quadro como um ideal a ser alcançado, e dá para alcançar. Pelos seguintes detalhes, vamos lá. E introduzindo aqui esses detalhes, pela virtuosidade dela. Era uma mulher que deixava aflorar as suas virtudes. Diz o texto, mulher virtuosa. Quem a achará? Uma pessoa digna, com atitudes corretas, com excelência moral, conduta ilibada. Nós estamos falando de uma mulher de qualidade, que tinha um valor e que se destacava no meio de uma sociedade. Provavelmente, conforme está falando o texto, esse tipo de mulher era difícil de achar. Por isso está o padrão para todas as mulheres da época e para nós hoje. As irmãs, observem aí, vejam onde vocês se encaixam com relação a esse modelo. Então, é mensurável, dá para conquistar e galgar melhorias. Então, uma mulher dessa não casaria por conta das virtudes que ela exalava com qualquer pessoa, por conta da dignidade que ela granjeava, que ela exalava. Isso provavelmente tinha sido detectado, e a escolha, quem escolhia eram os pais, um contrato, um acordo, era um acordo de cavalheiros entre famílias, casava-se apesar dos sentimentos que não eram tão considerados assim, o amor não estava em voga. Eram mais os interesses, o sobrenome, as herdades, as heranças. Casava-se por conta do nível social, econômico, intelectual dos bairros, da casta a qual a família se encontrava. E uma mulher assim, então, não casaria com qualquer pessoa. O homem que casasse com essa mulher seria um felizardo. Esse homem estaria com vantagens se encontrasse uma mulher tão virtuosa assim, com esse perfil. E nós temos isso como norte na nossa vida. Casamentos arranjados no Senhor. E é isso que eu quero expandir aqui. Quem se casasse com essa mulher deveria ser um homem preparado pelo Senhor. Nós vamos ver isso em Provérbios capítulo 19, verso 14, e aqui eu estou sendo bem espiritual nessa questão, dando até um recado para as solteiras, que diz que a casa e os bens são heranças dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. E nós costumamos usar uma expressão, a expressão que Paulo cunhou aos Coríntios, na carta ao casamento, do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, lá no verso 39, que diz, para casar contanto que seja no Senhor. Essa expressão é nossa, casar pelo Senhor, no Senhor. Deus preparando. Um casamento com base bíblica, um casamento sinalizado por Deus, um casamento aprovado pelo Espírito, pelos pais, um casamento em harmonia, um casamento com convergência, com cumplicidade, um casamento nos moldes bíblicos. E a palavra de Deus, ela orienta, ela dá pistas. Por inferência, nós concluímos várias questões sobre como escolher, como casar. Então, aqui está o período da investigação. Quem achará essa mulher antes do casamento? E o marido, por certo, seria um felizardo. E ela, uma mulher dessa, era consciente das suas virtudes. Seu valor excede ao de rubis, ao de pedras preciosas. Ela tinha consciência das qualidades,
das suas virtudes, dos seus valores, por certo conhecia, sabia que seria fiel, cumpridora dos deveres. Ela é virtuosa, o texto está falando. Então, capacitada, tarimbada, desde cedo para administrar o lar, não sendo esbanjadora de bens ou de posses do marido, não querendo cumprir tarefa de mãe. Isso era inadmissível. Uma vez casando, ela teria que obrigatoriamente ser mãe. Isso estava fora de questão se ela tentasse uma carreira solo, só como casamento ou coisa parecida. Então, tá aí. A gente percebe que ela era então valorizada, percebia suas virtudes e valorizava a si mesmo por conta, até agora dentro do casamento, pelo amor incondicional do marido. Diz aqui o verso 11, já estamos observando ela dentro deste casamento, possível casamento, o casamento de fato que ela se envolveu, o coração do seu marido está nela confiado. E então nós vemos aqui que uma mulher virtuosa e sendo recalcada pela valorização do marido. Marido que administraria, e esse é o modelo, esse é o conselho. O marido deve administrar a sua autoridade sem o autoritarismo. Quando ele faz isso, e transmitindo amor incondicional, isso gera na mulher a valorização, recalca na mulher a valorização. E, consequentemente, ela responde com a submissão. A missão é do marido, mas porque ele lidera, porque ele ama, porque ele confere segurança, porque ele também é fiel, porque ele dialoga, porque ele trata bem, porque ele alimenta cumplicidade, porque ele tem uma missão, ela responde então com a obediência, com a integração, com a submissão. A submissão fica nas mãos dela por ter a comunicação do amor incondicional do marido. Estou falando isso para dizer que nesse quadro desta mulher, ela não se torna rancorosa, não disputa com o marido, em momento algum você vai perceber isso. Não é uma mulher vingativa, pirracenta, que vai expondo o cônjuge para denegri-lo. Não é uma mulher contenciosa. Observe Provérbios 27:15. Contrário desta mulher virtuosa, o gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Porque o gotejar contínuo irrita, e a mulher contenciosa dentro da casa irrita também. Os maridos, depois Provérbios vai até falar, preferem morar no eirado, longe, num lugar distante, isolados, do que junto com uma mulher pirracenta, contenciosa, uma mulher vingativa, rancorosa. Porque os homens, nas suas emoções, não suportam tais climas. Consequentemente, esse casamento vai sendo solidificado à prova de infidelidades. Porque esse casamento está no tripé de todo o casamento, que contém amor, compromisso e fidelidade. Amor é a base, compromisso um vértice, o outro vértice a fidelidade. Então a gente percebe que ela tem inteligência conjugal. Ela é a mulher que edifica com as mãos próprias. E não aquela de Provérbios 14:1 que destrói com as próprias mãos. Ela abençoa. Verso 11, depois de falar que o marido confia nela pelo clima de cumplicidade, de transparência, de autenticidade dentro do lar, assim ele não necessitará de despojo, ele não ficará pedindo favores, colhendo restos, precisando de ajudas de terceiros, de maneira nenhuma. A bênção está nesse lar. Esse é o primeiro detalhe que a gente observa nessa narrativa. A gente vai então perceber num segundo ponto, queridos, que esta mulher faz composição salarial com o marido. Se não, vejam aí os versos 13 a 19. Olha só, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos.
Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa, distribui tarefa às servas, examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos, cinge os lombos de força, fortalece os braços, vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Então ela desenvolve talentos. Olha aí, mulher virtuosa desenvolve talentos, trabalha de boa vontade, ela aplica as aptidões dela. Não é porque casou ela vai enterrar, engavetar aquilo que ela tem de qualidade. Ela aplica as habilidades, ela é criativa, ela tem uma mente disposta, as emoções são entusiasmadas, mãos esforçadas, ela parte para cima, ela tem o ganho dela particular, é um quê de individualidade, mas não é individualismo no sentido egoísta, mas é de individualidade no sentido pessoal. Ela tem espaço para viver, para crescer, apesar da conjugalidade, e ela faz composição salarial com o marido, ela ajuda nas tarefas de casa. Tudo isso é considerado aqui no texto. Esta é a mulher virtuosa. Desenvolve negociações. Diz o verso 14 aqui, como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Os navios que vinham, atracavam e distribuíam mercadorias, ela vai lá, ela conquista, ela granjeia, ela faz provisão para a sua casa. Verso 24 diz que ela vende as suas mercadorias, faz panos de linho fino, cintos aos mercadores, ela vai lá, ela tem acesso à via e ao mercado, é uma mulher empreendedora. Verso 16, examina uma propriedade, olha só, sabe negociar, queridos. Tinha um comércio particular dentro da sua casa. Entendam o clima de 3.000 anos atrás. Mas ela está se movimentando, fazendo a logística, tramando, tricotando, fazendo as contabilidades, comercializando, seus produtos são bons, diz o verso 18, vê que é boa a sua mercadoria, ela não vende qualquer coisa, produto estragado, de segunda mão. Ela é uma mulher de fato comerciante, transformava os talentos pessoais em ganho. Muitas opções a gente percebe aqui. Então ela vai para máquina de costura, põe as mãos no fuso, ela vai para o seio familiar, ela prepara o jantar, ou o almoço, a ceia, ela mexe aí, costura com as mãos, suas mãos são hábeis, ela vai negociar. Queridos, estamos falando, volto a dizer, num tempo em que esta mulher vivia isolada. Ela não tinha acesso, ela não poderia se expor ao público no meio de homens. Para os irmãos terem uma ideia, ela não acompanhava o marido, tinha que ter uma certa distância dela do marido, o que diria falar com outros homens em público. Por isso que os discípulos estranharam quando Jesus se aproximou da mulher samaritana e conversou com ela. Aquilo era inadmissível. E negociação era tarefa de homens, e homens com têmpera, de confiança. Ninguém negociava com gente trapaceira. Os trapaceiros, eles já eram detectados e a notícia corria para ninguém fazer negócio. Então ela tinha uma têmpera, uma virtude, uma palavra, um produto bom. Num tempo, volto a dizer, que as mulheres não eram educadas. Quem recebia educação e instrução eram os homens. A mulher tinha como prioridade só casar, procriar, cuidar ali daquele ambiente bem doméstico, cuidar dos filhos, dar assistência aos doentes, servir ao marido como escrava até, e trabalhos domésticos no máximo. Ela rompe paradigmas. Ela se torna um novo modelo socioeconômico na sua sociedade. Então, ela elevou o nível da mulher sem uma rebelião imoral, sem uma postura leviana, sem uma exposição carnal, de maneira nenhuma. Ela vai conquistando espaço de forma
nobre, vantajosa pelos seus próprios talentos e habilidades. Uma estrutura patriarcal, parece que ela aplica aquilo que nós chamamos de desobediência criativa. Vou fazer assim que vocês vão ver o ganho, que vai ser melhor. E então ela rompe aquele padrão. Então não se tornou rebelde, imoral, aventureira, de maneira nenhuma. Terceiro aspecto, queridos, eu acho isso importante, que o lado doméstico dela não foi abandonado. Hoje há um preconceito, as mulheres têm que sair para ganhar o pão de cada dia fora. Glória a Deus por isso, não estou criticando, mas há uma inferioridade, parece que meio nublada, daquelas irmãs e mulheres que ficam dentro do lar no serviço doméstico. Parece que isso não é nobre, e é mentira. É tão nobre quanto aquela que sai, é tão nobre quanto aquela que estuda fora. As coisas estão niveladas, cada um vive a sua vida, cada uma se coloca conforme convém viver. Então o lado doméstico dela não foi reprimido. Diz o verso 15 que ela se levantava à noite, dava de comer aos da sua casa, ela servia, isso era papel da mulher. E tinha suas servas, distribuía as tarefas ali. Ela era uma administradora dentro também. E nós sabemos disso. Por mais que a mulher ganhe fora, o aspecto doméstico ainda pesa sobre a mulher. Aqui está um modelo. O marido deveria prover teto, alimento, o vestuário, a liderança, a proteção, e as esposas deveriam, no dia a dia, cotidiano, pegar a água, fazer o almoço, conforme eu falei, refinar coisas, alimentos, especiarias, confeccionar o pão, moer grãos, tudo isso era o braçal, fazer roupas, tapetes, participar das colheitas também, cuidavam de jardins, supervisionavam os servos, tarefa da mulher. E um detalhe, até as princesas, você vai pensar alguns exemplos aí, naquela época, em tempos primitivos, faziam tarefas domésticas. É nobre isso, minha irmã. E a moça que vai casar, já observe aí, se você casar com um homem rico, glória a Deus por isso, você põe 2, 3, 4 empregadas. Se você não casar com um homem rico, você vai ter que arregaçar a manga, sinto muito em te dizer, e ajudar nas tarefas domésticas dentro do teu lar. Começo de vida, vida simples, moldes simplórios, pense nisso. Então, administrava o seu lar. Verso 15, conforme eu falei, comida na sua casa, a tarefa às servas. Verso 21, a parte B diz, toda a sua família está vestida de escarlata. Então ela não temia, ela fazia as roupas para o inverno. Verso 27 diz, está atenta ao andamento da casa. Ela está de olho. Faltou isso, vai faltar aquilo, eu quero fazer tal prato no domingo, preciso adquirir tais elementos. Assim ia. E não tinha tempo ruim para ela. Então, a irmã que é casada e já tem a experiência de vida aí de anos, sabe que tem que arregaçar as mangas. A irmã que é solteira, que está me ouvindo, se você não quiser arregaçar as mangas, não tem mais a mamãe para fazer, não tem mais o papai para fazer, é você e o teu marido que terão que levantar e executar todas as tarefas dentro deste lar. Então, falo isso com base no verso 15. Levanta-se mesmo à noite. É assim. Às vezes à noite, de madrugada, depois vem o filhinho, aí que acorda de madrugada mesmo. E diz o verso 18 que a sua lâmpada não se apaga de noite. Então, era a luz da época. O recipiente com óleo e o fogo e ficava iluminada. De madrugada você passava, via a luz dentro deste lar acesa. Ela estava fazendo alguma coisa. É claro que ela não passava todas as madrugadas com essa lâmpada acesa.
Fui questionado por isso. Esta mulher é um robô, ela não para um minuto. Calma. Ela faz um negócio aqui, ela faz outro negócio ali. Certa noite ela passou a madrugada acordada e depois produziu os produtos todos para vender no outro dia e acelerou um lado aqui, deu outro passo ali. Então não foi tudo num dia, isso não é uma constância, é uma vida. Esse texto é uma vida. A mulher que está desenvolvendo seus talentos para e passo, conforme a logística, os movimentos, as oportunidades da vida. Então, minha irmã, você que enxerga essa mulher aqui, um robô, um ciborgue, não é assim. Você pode se tornar essa mulher ativa, evitando atrofias, paralisações, debilidades. Esta é a ideia. E o moço que vai casar tem que observar se essa mulher não é preguiçosa. Se ela não encosta nas pessoas, principalmente na mãe, ou exige que a empregada faça tudo. Verso 17 fala que ela cinge os lombos de força, fortalece os braços. Verso 27 fala que ela não come o pão da preguiça. Ela é trabalhadora. Ela não dilapida os bens do marido. Tem mulher assim, já tratei casos, marido vir se queixar, chorando, pastor, minha esposa faz eu trocar os móveis de casa de 6 em 6 meses, não tem salário que aguente. Não tem mesmo. Ela não fica em paz consigo mesma, perturbada, e aí tenta mudar o clima e o ambiente, sendo que o que tem que ser mudado é o coração. Se torna uma mulher totalmente insatisfeita com a vida e irá arrebentar, então, nas costas do cônjuge. Então ela sabe, voltando para o texto, o preço das coisas, porque ela pôs a mão no arado. Ela foi lá na ponta negociar, ela sabe que é difícil conquistar o pão de cada dia, o salário. Isso tem que ser observado. Por isso que tem coisas que ela faz dentro da sua casa, não deixa a outra fazer, mas se tem a empregada, ela dá serviço para diluir as tarefas dentro do seu lar. Ok? Um outro aspecto, detalhe importante para nós observarmos, é que ela é benigna. A benignidade é de longa duração no caráter desta mulher. Diz o verso 20 que ela abre a mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Então ela tem virtudes principais na vida. É caridade, é doação, é benignidade. Verso 26 fala, a lei da beneficência está na sua língua. Então, tanto ela fala, quanto ela faz. Ela tem reservas. Ela semeia a boa semente. Ela é prudente nas suas ações, se doa, se dá. Não é possessiva, apesar de que está ganhando, não é materialista, egoísta, centralizadora, ela ajuda pessoas, ela socorre pobres e necessitados. O que ela conquistou, ela não manteve só para si, ela distribuiu, pense nisso. Uma virtude maravilhosa, ser generosa, benigna. Uma outra virtude que ela tem é que ela é uma mulher sábia. Verso 26, abre a sua boca com sabedoria. Não é uma Ofélia da vida. Uma mulher inconveniente que atropela certas conversas. Aliás, a mulher naquela época não poderia entrar de forma leviana nas conversas com homens. Não é como hoje, onde homens cruzam conversas com mulheres em vários ambientes. Eram mais isolados os ambientes, bem como as conversas. A mulher no templo tinha o seu lado, não poderia estar conversando. Na sinagoga, às vezes nem entrava. Então, esta daqui é uma esposa discreta, fala com sabedoria, não é escandalosa, barraquenta, sai gritando. Provérbios 12:4 diz que quando o marido é exposto pela mulher de forma vergonhosa, isso se torna podridão nos seus ossos. Não é o que estamos vendo aqui. Então ela sabe das suas virtudes, do seu
caráter e que está acima das aparências. O encanto feminino dela não está sob o estético, debaixo do estético. Pelo contrário, está sobre o estético, está acima. O encanto feminino dela é o valor intrínseco dela. Então, simetrias, fisionomias, formas, curvas, para ela contrapõe a verdadeira virtude, que é benignidade, honradez, temor, prudência. Para ela, queridos, nós vamos chegar lá, olha só, dá para ser elegante, feminina, charmosa, encantadora, sem ser exibida, caprichosa, vulgar, intrometida. Diz aqui o verso 30, enganosa é a beleza e vã a formosura. São coisas passageiras. Então dá para desfrutar da verdadeira beleza da vida, que não é o aparato dos cabelos, diz a carta de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2 em diante. Então ela se veste bem, discreta, preservada, honrada. Observem, olha só, por fora, se veste bem por fora, faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Por fora. Por dentro, verso 25, a força e a honra são os seus vestidos. Por dentro. Então ela sabe entrar, sabe sair, sabe falar, sabe se vestir, tem sabedoria, tem discrição, tem recato, tem bons comportamentos, tem sensibilidade com relação à sua exposição. Muito bem. Então, minha irmã, jovem, cuidado aí com o que você veste, com o que você posta nas redes sociais, os lugares que você frequenta. Cuidado aí. Vigie nisso. Dica do seu pastor. Para a irmã que é casada, falo isso para a manutenção do teu casamento. E para a jovem que é solteira, falo isso para você não desperdiçar um bom casamento com um jovem de Deus, um jovem espiritual. Amém? Deixa a minha dica pastoral para vocês. E sei do que eu estou falando, e não estou falando besteira, você sabe disso. Um outro aspecto interessante é que ela é autoconfiante. Você vê que é uma mulher sambada, né? Conforme a gente diz no popular. Então diz o verso 21, não teme a neve na sua casa. E eu quero dizer que uma mulher assim, autoconfiante, é porque ela tem autoconhecimento e ela sabe da sua credibilidade para os de fora e sabe da sua integridade para os de dentro. Eu estou falando que autoimagem, como ela se enxerga, e autoestima, o que os outros enxergam nela, estão muito bem ajustados. Então ela enfrenta problemas, ela é confiante. Com essa postura ela vai para cima, não teme o futuro. Nessa pandemia toda, tem mulher já caindo em depressão. Mulher virtuosa não recua diante das eventualidades, das surpresas da vida, dos desconhecidos. Ela não fica com medo, insuflada, não. Se sentia segura, protegida, abençoada. Tinha confiança na sua semeadura. É isso que tem que acontecer com a tua vida, minha irmã. O que você tem semeado? Se você tem semeado a boa semente, dentro da tua casa, para os teus filhos, na sociedade, praga alguma chegará à tua tenda. Você tem intimidade com Deus, você teme a Deus conforme ela temia. Vai finalizar com isso. A mulher que teme ao Senhor será louvada.
Então diz aqui que ela plantava uma vinha e colhia. Ela plantava as coisas e se alegrava com o dia futuro, com o que estava semeando e com o que colheria. Seriam vitórias, estabilidades, satisfações, avanços. Seja assim com a tua vida, minha irmã. Tinha confiança, porque só se ocupava com coisas importantes da vida. Não ficava com quais aqui, ali, fofocazinha aqui, ali, perdendo tempo aqui, ali. Diz o texto aqui, conforme falei, verso 27 novamente, está atenta ao bom andamento da sua casa. Foco, objetividade, agenda toda amarrada. Sabia onde investir, sabia aonde empreender, organizava o seu dia. E organização de dia, você faz isso uma semana antes, ou no dia anterior, ou no mês anterior, você já vai projetando, amanhã eu vou fazer isso, aquilo outro, até meio-dia tem que estar tudo pronto, feito, porque à tarde tem isso, e à noite tem a igreja, tem que buscar o Senhor. Então não se distraía em momentos de vacas gordas. Não é porque as coisas estão boas, estou vendendo, está de vento em polpa, que eu vou distrair, que eu vou baixar a guarda, que eu vou negligenciar. Não. Tem gente que só faz o empreendimento em épocas de vacas magras, aí se esforça, trabalha mais, depois vacas gordas, aí cruza os braços, vai para a rede, não faz mais nada. Não, ela está dioturnamente administrando a vida por dentro e por fora. Então não investia tempo naquilo que era ruim para a sua vida. Ela tinha foco, sabia o que queria. Por isso, a mulher minimamente resolvida. Eu quero dizer que a fofoqueira vai comer poeira. Porque está preocupado com a vida dos outros, em falar mal da vida dos outros, e, consequentemente, não prosperará. Com certeza não. Um outro aspecto interessante é que ela preservava a dignidade da família. Opa! Verso 23. Seja seu marido, digo, é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Claro, era uma cumplicidade tal que o que reverberava era respeito. Era uma postura tal, uma conjugalidade tal, que a ressonância na sociedade, no bairro, entre os anciãos da terra, era respeito absoluto. Casal solidificado, firme. As pessoas batiam continência, eram reverentes ao homem por conta da mulher. Olha onde ela alcançava. O que esse verso 23 está falando? Esse verso 23 está falando de Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Nós não podemos nos preocupar só com os nossos prazeres. Nós temos que nos preocupar com a nossa reputação. O que os outros vão falar de mim, o que os outros vão pensar de mim. Minha irmã, jovem, temos que refrear. Eu só penso na minha vida. Ninguém manda na minha vida. Ninguém tem a ver nada com a minha vida. Opa, peraí, não é bem assim. Então sai aprontando para você ver onde o teu nome vai parar. Qual será a fama que repousará sobre a tua vida? Então nós temos que nos preocupar com a nossa integridade diante de Deus, com a nossa santidade diante de Deus em primeiro lugar, e com a nossa credibilidade diante dos homens, da vizinhança, sim, queridos. Devemos ser bem vistos e bem quistos. Então, volto a dizer, não era leviana, padrão ético dela era louvável, comportamento fora, ninguém tinha nada para falar dela fora de casa, quando ia negociar entre os homens, entre os mercadores. Você sabe qual é o clima de mercado, é só você ir ali na 25, ali no centro de São Paulo, naquelas quebradas, você vai perceber qual é o clima ali de negociações. Mas ela se comportava
preservava, sabia sair e sabia voltar, sem conversinhas fiadas com terceiros. O bom nome. Honra, diz o verso 25, é o seu vestido. Contrário senso, se o marido saísse com uma mulher leviana dentro de casa, reverberando desconfiança, infidelidades, flertes aqui, acolá, conversinhas fiadas com homens carnais, marido seria envergonhado nas ruas. Como é que ele se assentaria entre os anciãos? Ele seria excluído. Você não cabe aqui, tua família destroço, destruída, ridícula, envergonhada, de baixo nível. Marido nem desejaria voltar para casa. Provérbios 25, 24. Melhor é morar num canto de telhado do que com a mulher briguenta. Numa casa ampla. É aquele marido que quer trabalhar até meia-noite, até 1 da manhã, para não voltar para casa, que não tem muito clima lá dentro, por conta do casamento falido. Os filhos perceberiam isso. A gente não engana filho dentro de casa, pelo contrário, o filho é uma esponja, absorve, como absorve o caráter do pai e da mãe, como absorve. A gente não engana os filhos. Os filhos perceberiam a personalidade da mãe, o que ela estaria provocando. Mas aqui diz que os filhos se levantam e chamam ela de bem-aventurada. E o verso 31 fala que o trabalho dela louvaria as portas, ou seja, se esparramaria. O que ela estava fazendo, teria um marketing positivo, aprovação total, reconhecimento. Então ela pensava na dignidade do seu lar também. E, em último lugar, pensemos nesse detalhe. Ela é reconhecida fora. Marido se assenta com os anciãos. O trabalho dela é louvado em todas as portas, porque ela é reconhecida dentro e aprovada dentro. Pense nisso, minha irmã, jovenzinha, moça, minha irmã já experiente. Pense nisso. O nosso particular está em tensão com o público. A gente pode até enganar lá fora, mas dentro a gente não engana. Mas dentro aqui, ela era autêntica também, conforme eu falei. Verso 28 e 29. Os filhos levantam, chamam bem-aventurada. E o marido a louva e declara: muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas mais excelente. Ou seja, ele filmou vários exemplos e ele fecha com a esposinha dele, ele fecha com a virtuosa, ele fecha com a companheira, falando: você dá de 10. Você é melhor. Você põe essa mulherada toda no bolso. Eu estou com você, eu sou a terceira dobra, junto com Deus. Se alguém quiser prevalecer contra, nós dois resistiremos, conforme vai falar Eclesiastes. Então, uma mulher assim, minha irmã, é isso que eu quero concluir. Você não perderá a recompensa. Aqui está o modelo bíblico. No final da sua vida você perceberá, ou cada fase, cada ciclo passado, você viverá a experiência de missão cumprida. Puxa, mais uma fase, criei filhos, trabalharam, estudaram, e mais uma fase, se formaram, mais uma fase, casei 1, casei 2, casei 3, mais uma fase, agora sou neto, agora ajuda aqui, ajuda ali, enfim. Você vai preenchendo a missão de vida, colherá dos seus frutos, valerá a pena essa construção, você passará o cajado, o legado, a herdade, a herança. É um bom modelo, é um melhor modelo
ser reconhecido pelos de casa. É o melhor troféu, elogio de filhos, de marido. O prêmio é legítimo, é máximo aqui. Pense nisso. Não tem recompensa maior do que essa. A não ser na glória, com os galardões eternos. Mas está aqui, filhos ovacionando, elogiando, encorajando, marido reconhecendo, admirando, incentivando. Que coisa gloriosa isso, queridos. Então nós podemos acrescentar esta mulher virtuosa às grandes mulheres da Bíblia. A Bíblia apresenta uma esplêndida coleção de mulheres. Então foi Ana ali chorando para ter Samuel, foi Ruth, mesmo viúva, se manteve íntegra até cair aos pés de Boaz. Abigail, na sabedoria dela, porque tinha um marido estulto. A Isabel, diante da esterilidade, contornou. Maria, jovenzinha, uma adolescente, foi escolhida por Deus, era cheia de virtude. Quando a gente olha para Dorcas, a destreza que ela tinha com as mãos, gente boa tem que viver muito, ela ressuscitou. Então a gente pode cunhar a expressão mulheres de Deus, porque o verso 30, a parte final diz que a mulher que teme ao Senhor, Ana, Ruth, Abigail e muitas outras, Isabel, Maria, Dorcas, temiam ao Senhor, entraram para o rol da revelação das Escrituras Sagradas. Aqui está esse provérbio falando de mulher, encerrando com chave de ouro, porque ela tinha uma sabedoria feminina, inteligência conjugal, ela tinha caráter, benignidade, dignidade, ela se vestia disso, ela se esforçava, somava com o marido, quando saía dava testemunho, passou um legado para os filhos, era espiritual. Este modelo é mensurável, alcançável, realístico. Fica a dica, minha irmã, fica a dica para você. Está aqui esse retrato. Absorvam o máximo que você puder. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus nos edifique a cada dia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Abençoe as irmãs casadas da nossa igreja, abençoe as irmãs solteiras, prepare casamentos no Senhor, solidifique os lares, os casamentos da nossa igreja, das igrejas em geral, livra do divórcio, livra do repúdio, livra, Senhor, da carnalidade, das opressões, dos laços malignos, livra, Senhor, dos conflitos, atritos entre os filhos. Deus, levanta em cada lar mulheres cheias do teu espírito, sábias, tementes ao Senhor, obedientes, ó Pai, a tua palavra, aos maridos. Em nome de Jesus, mulheres esforçadas, trabalhadoras, mulheres de Deus, em nome de Jesus, levanta com bom testemunho para que haja, ó Pai, contenção da imoralidade, da falência familiar, das pessoas não tendo modelos e paradigmas a viver. Quebra tudo isso, esta maldição nas famílias. Quebra, Senhor, este efeito maligno, maldito nos casamentos, as ameaças dos casamentos, as infidelidades, os adultérios. Quebra tudo isto, Pai, solidifique cada família para que a gente possa influenciar filhos, sociedade, parentela e manter o padrão bíblico na face da terra, mesmo em dias difíceis, em momentos de falência de caráter, de referencial, falência moral, falência espiritual. Que sejamos luzeiros edificados no monte, cidades edificadas no monte, luzeiros colocados no lugar certo, na parede, que possamos ser sal da terra, luz do mundo, para brilhar e referenciar e sinalizar a tua palavra. É o que eu oro e te agradeço